Boa noite a todos aqueles que aqui se encontram hoje nesta casa, e este boa noite é extensivo não só a nós, no plano físico, como aos queridos irmãos e no plano espiritual, que já aqui se encontram também, suportados e apoiados por irmãos benfeitores do plano maior. Bem-vindos a todos. Tal como já tinha sido publicitado, vamos dar início a um ciclo de palestras, cuja primeira palestra hoje vai ser aqui, realizada pelo nosso querido João Gonçalves, que nós já conhecemos um ou outro trabalho dele magnífico e que, em boa hora, convidamos para ele aqui se ter presente, uma vez por mês, num ciclo de palestras que eu acho vai ser muito enriquecedor. Antes de passar a palavra para esta realização da palestra, vamos aqui então fazer a nossa harmonização com o plano maior. Vou pedir a todos que aqui estão que elevem o seu pensamento ao alto, ao Pai Criador, Senhor de infinitas perfeições, que a sua luz possa descer até nós, possa precipitar, banhando as nossas mentes na paz, na tranquilidade, criando condições para uma aprendizagem, para uma atenção, para que possamos daqui, mais uma vez, ter um instrumento que nos possa permitir as melhores opções e as melhores escolhas. Em nome do Pai, temos presente connosco também aquele que disse há 2000 anos, onde estiverem dois ou três em meu nome, eu estarei com eles. O nosso amado Mestre Jesus Nazaré. Também em seu nome, aqui, nos encontramos. E assim, pedindo ao alto e agradecendo a visita deste irmão, João Gonçalves, que é a primeira vez que queremos mostrar, mas que não será a última, porventura, que já tem um conjunto de palestras programadas. Vamos agradecer aos benfeitores desta casa todo o carinho e atenção que põem no tratamento da mesma e até na escolha dos convidados que aqui vêm palestrar. Nosso querido João, que possa então transmitir-nos do seu conhecimento e do seu amor, acalentando todos os nossos corações, acalentando a paz, a harmonia, o bem-estar e exercitando as competências de aprendizagem a que somos chamados. Queridas irmãs, queridos irmãos, em nome do mundo maior, passamos a palavra para o nosso querido João Gonçalves. Então, boa noite a todos. Antes de mais, uma palavra de agradecimento a vós todos, mas permiti-me que focalize esse agradecimento na pessoa do Presidente da Associação de Cultura Espírita de Santarém, o meu amigo e também somos camaradas de profissão, António Mendonça. Bem-haja pela esta oportunidade que me dás de poder receber esta boa energia que aqui se sente, esperando eu que também possa trazer algo para vós. O António Mendonça pediu-me que nestas primeiras palestras que aqui venho trazer-vos, que endereçasse o tema da codificação. A codificação básica, já que, julgo eu, todos sabem que a codificação espírita se divide entre básica e complementar, e também se pode olhar de outra forma, em mediúnica e não mediúnica, ok? Vamos nos concentrar na básica, independentemente se ela é mediúnica ou não. A codificação básica, como vocês sabem, é constituída por 5 obras. Veremos mais adiante, recapitularemos isso, em que a primeira é o Livro dos Espíritos. Por isso mesmo a escolha ter recaído também para esta primeira sessão. Mas não só. Se repararem, e para aqueles que já estudam o Espiritismo há mais tempo, o ano passado fez 160 anos de publicação desta obra, que foi publicada em 18 de abril de 1857. Esta foi realmente a obra base e é uma obra com as 3 vertentes que normalmente se reconhecem ao Espiritismo: filosofia, ciência e do conjunto de conhecimentos filosóficos e científicos saem consequências ético-morais. A seu tempo também veremos. Muito bem. O que é que eu me proponho abordar convosco sobre este maravilhoso livro? Vamos dividir a nossa palestra nestes capítulos. Vamos começar por recapitular uma biografia do codificador. Todos sabem, Hipólito Rivail
que, quando publicando os livros, passou a adotar o pseudónimo de Allan Kardec. Já veremos porquê e como surge. Depois vamos perceber porquê o Livro dos Espíritos. O que é que... quais eram as inquietudes deste homem francês, no século XIX, que o levou a publicar este Livro dos Espíritos. Depois olharemos para a sua publicação e as edições que houve, já também veremos isso. Voltaremos a avaliar a estrutura do livro e depois terminaremos relacionando este livro com a restante obra básica. Muito bem, comecemos exatamente pela biografia do codificador, o Sr. Hippolyte Rivail, aqui num pequeno filme. Hippolyte Léon Denisard Rivail, que mais tarde viria a adotar o pseudônimo de Allan Kardec, nasceu na cidade de Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804. Com a idade de 10 anos, seus pais o enviaram para estudar em Yverdon, na Suíça, onde se localizava um dos institutos de ensino mais famosos e respeitados em toda a Europa. Fundado pelo educador suíço Johann Pestalozzi, o instituto era uma espécie de escola modelo, admirada pela aristocracia, altas personalidades políticas, científicas, literárias e filantrópicas. Depois de haver concluído seus estudos em Yverdon, Rivail tornou-se conceituado mestre, não só em letras como em ciências. Distinguindo-se também como notável pedagogo, publicou diversos livros didáticos e contribuiu com planos e métodos para a reforma do ensino francês. Esta longa experiência pedagógica habilitou o professor Rivail para outra tarefa, a codificação do espiritismo. Aos 65 anos incompletos, vitimado por um aneurisma, Allan Kardec faleceu em sua casa enquanto trabalhava. Naturalmente, para os estudantes de Espiritismo já se aperceberam que uma das bases da doutrina espírita é o princípio da reencarnação. Naturalmente também vale a pena então nós, e apenas por uma curiosidade histórica, e complementando esta biografia, olharmos para trás para o que é que a literatura complementar espírita nos aporta sobre outras vidas deste homem. Como vos digo, o que vos trago aqui é apenas uma curiosidade histórica. É uma verdade, não é a verdade, porque essa não existe. Só um ser a poderia dominar a verdade absoluta e seria Deus. Nós vamos nos aproximando da realidade vendo a nossa verdade. Vamos ver esta verdade que se pode colher em algumas obras. Das primeiras que eu consegui identificar nesta obra, escrita por uma médium russa e editada pelo espírito Conde de Rochester, parece que Kardec, ou Hippolyte Rivail, lá muito para trás, no tempo de Moisés, teria sido um sacerdote, o sacerdote Amenófis, no tempo dos faraós, mais ou menos no período em que viveu Moisés. Não tenho certeza nenhuma, estou-vos apenas a trazer curiosidades históricas para se poder melhor caracterizar o perfil deste homem que depois vem a escrever a codificação básica. Numa posterior encarnação, e eu deixo aqui este ponto de interrogação já, porque naturalmente, como não vos estou a trazer a verdade, que essa ninguém a pode afirmar, estou-vos a trazer uma verdade, esta verdade que vem nestes livros, e eu ponho já aqui um ponto de interrogação, que é a possibilidade de ele ter sido Platão. É-lhe comunicado, quando ele começa a sua atividade de coligir informação para publicar o Livro dos Espíritos, ele tem uma série de mensagens, que poderão ver com cuidado e algum detalhe numa obra que não pertence à codificação básica, mas à codificação complementar de Kardec, que são as obras póstumas. As obras póstumas é um repositório dos seus apontamentos pessoais. É delicioso ler. Há um capítulo nesse livro das obras póstumas que
dá pelo título de Acontecimentos, e tem lá uma série de historiazinhas, de mensagens que ele foi recebendo ainda antes de 1857. E uma das que lá vem é esta história da possibilidade de ele ser ou não Platão. Que o espírito Zéfiro, que lhe apareceu muitas vezes através destas médiuns, teria dito. Ele ficou na dúvida, ele próprio fica na dúvida e eu na dúvida fico. Curiosidade histórica, ok? Platão. A seguir vem esta, e esta, sim, esta é aquela em que pelo menos queremos todos acreditar, porque dela decorre o nome de Allan Kardec. Isto é, por volta de 58 a.C., nas Gálias, ele teria sido um sacerdote druida exatamente com esse nome de Allan Kardec. Quem é que lhe diz? É exatamente este espírito Zéfiro, através destas médiuns, em que lhe diz isso, que nós tínhamos sido companheiros e tu tinhas o nome de Allan Kardec. E ele acaba por aceitar, ele próprio, Allan Kardec, vê que a veracidade é de tal forma que aproveita este nome que eventualmente teria tido numa encarnação anterior para, de uma forma humilde, de uma forma filosófica e científica muito humilde, porque ele não assumia que a codificação básica era obra dele, mas era obra de uma pleia de espíritos, e ele apenas era a ferramenta, o meio pela qual ela se fazia, e então ele adotou o pseudónimo de Allan Kardec. Portanto, esta seria uma das encarnações com a credibilidade maior que o Espiritismo confere. Depois desta, há uma outra, e de novo um ponto de interrogação. Vem neste livro, outra vez desta médium russa, e pelo Conde de Rochester, o espírito Conde de Rochester. E esta eu ponho uma interrogação, porque é dito que com Jesus, na altura de Jesus, ele teria sido um centurião romano com este nome, Quirilius Cornélius. E que até, quando Jesus foi preso, ele quis deixá-lo fugir e ofereceu-se para morrer em seu lugar. Porquê é que eu vos ponho um ponto de interrogação nisto? Reparai, tínhamos visto há pouco a última de Allan Kardec, 58 a.C. Era sacerdote, era adulto. 58 anos até ao nascimento de Cristo. Estamos a falar de um outro adulto, não estamos? Portanto, no mínimo, teria a idade de Cristo, teriam nascido na mesma altura. Este homem, Allan Kardec, 58 a.C., é sacerdote, não deve ter morrido logo. Estão a ver, parece haver um tempo muito curto na erradicidade. Daí a minha interrogação. Mas, de qualquer das maneiras, vem neste livro. A gente já sabe que os espíritos, afinal, são os homens, somos nós próprios. Ok? Não é pelo facto de nós virmos para a erradicidade que passamos a ser mais conhecedores, mais sabedores. Certo? Portanto, os espíritos dizem o que sabem e não é pelo facto de estarem na erradicidade que passam a saber mais até do que nós, ou do que sabiam antes. Daí este ponto de interrogação. Depois desta outra, existe esta, e esta, a comunidade espírita tende a conferir-lhe também uma credibilidade grande, em particular pelas características deste sacerdote Janus. Janus é um sacerdote checo que ele morre como mártir queimado em Constância, que é uma cidadezinha que fica na fronteira entre a Suíça e na Alemanha, já na Alemanha, onde houve um concílio que ocorreu mais ou menos nesta altura aqui assim. Estamos a falar deste período. Reparem, Cristo morre, portanto, é a igreja primitiva, nasce o cristianismo. Cristo não era cristão, certo? Toda a gente está de acordo, não era cristão. Cristo não era cristão, também não era espírita, pois não? Pronto, também estamos todos de acordo sobre isso. Muito bem, portanto, entretanto, dá-se um primeiro grande cisma na igreja primitiva. Há uns que chamam de cisma do Ocidente, outros chamam do Oriente, outros chamam só grande cisma, porque se excomungaram mutuamente as autoridades eclesiásticas da altura de Roma, excomungaram os de Constantinopla, e os de Constantinopla excomungaram os de Roma, e então deu-se uma grande cisão, e aparece a Igreja Ortodoxa e remanesce, para este lado, para o Ocidente da Europa, remanesce a Igreja Católica Romana. A Igreja Católica Romana que, por volta aqui do século
14, 15, volta de 1300, 1400, começa a enfrentar um outro cisma, conhecido pelo cisma de Avignão. Houve três papas e aquilo era uma guerra enorme, quem é que vendia mais indulgências e fazia mais dinheiro e tal. E é nesta altura que este sacerdote Janus, teólogo, professor na Universidade de Praga, ele é chamado a esta cidade, em Constância, para ajudar na resolução deste cisma papal da altura. Mas é atraído à má fé e acaba por ser acusado de herege e é queimado vivo na cidade de Constança. Este homem é um reformador completo, é um reformador da Igreja. Ele defendia que quem era o chefe da Igreja, portanto, remontaria a Cristo, não era Pedro, enfim, ele opunha-se a todas as questões de representatividade, um pouco na linha que hoje conhecemos do protestantismo. Não é por acaso que o Sr. Lutero vem herdar, passado uns anos, vem herdar as ideias dele e cria uma rama aqui na Igreja Católica Romana, dos protestantes, cria uma rama nessa. Ora bem, este Janus era um homem muito pragmático, muito parecido com o que se conhece de Allan Kardec. Daí pensar-se que ele possa ter sido uma encarnação de Allan Kardec. Vale o que vale, está em vários livros, nomeadamente este livro que vos mostrei aqui atrás, o Livro dos Espíritos na sua tradição histórica de Canuto de Abreu, e pode encontrá-los em muitos sítios. Este Janus, para quem já foi à República Checa, a atual República Checa, notarão que ele tem uma grande estátua naquela praça principal da cidade de Praga, onde está aquele relógio muito famoso, porque ele, para além de tudo isso, ele também teve uma intervenção na sua área de ensino, que Kardec também gostava muito do ensino, e criou uma coisa interessante para a linguagem checa, foi a acentuação, de tal maneira que ficou mais rica a linguagem. São curiosidades. Muito bem, depois disto então, sim, julga-se que aparece Hipólito Rivail e que tem esta missão de ser o codificador, a que é atribuída esta missão de codificador. O Espiritismo, como filosofia e como ciência, rege por justificações. Tem que perceber, tem que interrogar e tem que perceber todo o racional e tudo o que diz e que advoga. E nestas coisas das datas nós devemos ter cuidado. Há pouco referi-vos aquela minha inquietude em relação a Allan Kardec e a Quirilius Cornélius, porque aquelas datas estavam ali um bocado curtas e tal. Conto-vos uma história simples. Há um mergulhador que está a mergulhar nas costas que é hoje Israel, e ele anda à procura de tesouros em navios afundados. E subitamente vê uma estatueta, pega na estatueta e verifica que ela tem uma inscrição. E diz assim, 150 AC, antes de Cristo. Ele julga ter ali uma antiguidade, uma coisa enorme, e vem para a terra com ela e vai a um antiquário tentar vender e fazer algum dinheiro daquela estatueta. E o antiquário nem perdeu muito tempo, disse-lhe de imediato, isto é falso. E porquê? E ele tinha razão. Por que será? Exatamente. Como é que uma pessoa pode antecipar o que se vai passar 150 anos depois? Estão a ver? Muito bem. Devemos questionar tudo, ok? Muito bem. Então, passemos agora aqui ao nosso capítulo seguinte. O Livro dos Espíritos, porquê? Porquê que Kardec é atraído por esta questão e sente necessidade de publicar as suas investigações? Vamos também olhar para um filme que nos conta a história do Espiritismo. 1 de março de 1848, em Hydesville, dos Estados Unidos da América, manifestações de forças inteligentes intervindo no plano físico assinalam o surgimento do Espiritismo através da fenomenologia mediúnica. Os fenômenos ocorreram numa tosca cabana, residência da família Fox. No primeiro diálogo registrado entre as irmãs Fox e o espírito de um mascate de nome Charles Rosbach, usaram-se letras do alfabeto para a formação de palavras, mediante convenção de que a cada letra corresponderia a determinado número de pancadas. Estava, portanto, descoberto o processo adotado para as comunicações entre os dois mundos. Pode-se dizer que o fenômeno das mesas girantes
que se seguiu aos acontecimentos de Hydesville, preparou o advento do Espiritismo. Foi em 1854 que pela primeira vez ouvi falar das mesas girantes. Encontrei um dia o magnetizador, o Sr. Fortier, que conhecia desde muito tempo. Disse-me ele que já não eram somente as pessoas que podiam se magnetizar, mas também as mesas. O fluido magnético, que é uma espécie de eletricidade, pode perfeitamente atuar sobre corpos inertes e fazer que eles se movam. Algum tempo depois, encontrei-me novamente com o Sr. Fortier, que me disse ter um fato muito mais extraordinário. A mesa não só se movia, como também falava. No ano seguinte, o Sr. Carlotti, foi ele o primeiro a me mencionar a intervenção dos espíritos. Tempos depois, fui convidado a assistir às experiências que se realizavam em casa da senhora Pleine-Maison. Foi aí que, pela primeira vez, presenciei o fenômeno das mesas que giravam, saltavam e corriam. Assisti então a alguns ensaios muito imperfeitos da escrita mediúnica. Sem dúvida, havia ali um fato que necessariamente decorria de uma causa. Dos efeitos, procurava remontar as causas por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos. No ano seguinte, em 1856, passei a frequentar também as reuniões espíritas que se celebravam em casa do Sr. Roustan. Levava para cada sessão uma série de questões preparadas e metodicamente dispostas. Entre os assistentes contavam-se físicos, matemáticos, estudiosos e cientistas das mais diferentes áreas do conhecimento humano. Mais tarde, quando vi que aquilo constituía um todo e ganhava as proporções de uma doutrina, tive a ideia de publicar os ensinos recebidos. Da comparação e da fusão de todas as respostas coordenadas, classificadas, foi que eu organizei a primeira edição de O Livro dos Espíritos. Estávamos em 18 de abril de 1857 e o Livro dos Espíritos, vamos andar aqui só um bocadinho para trás, isto hoje, ora bem, oi, bem, ok, tinha esta forma, a primeira edição tinha esta forma, e nessa altura, logo nas notas introdutórias, vinha, talvez, não sei se a luz... não sei se conseguem ler aí de trás. Eu vou dizer o que ali está. De qualquer das maneiras, portanto, nas notas introdutórias havia uma identificação de quais eram os espíritos que se tinham comunicado e contribuído para aquele conjunto de conhecimentos que estava ali a ser vertido. Encontramos aqui uma série deles. Cá está Sócrates, o Evangelista, Napoleão I, etc. E ele tem realmente esta forma, esta é a primeira forma. Estávamos em 18 de abril de 1857, no Palais Royal, é mais ou menos na zona onde é hoje o Museu do Louvre, em Paris. Era o Sr. Dantou, o editor amigo do Kardec, que patrocinou a publicação deste livro. E este livro não é o que hoje temos. Não é. Já veremos que o herdeiro das edições que hoje temos é a segunda edição, que aparece mais tarde, em 1860. Mas este livro tinha apenas 3 partes, tinha apenas 501 perguntas, contra 1019 ou 1018 numeradas, já vamos ver também a seguir, e tinha 176 páginas.
Isto foi a primeira edição. Passado um tempo, e cá tinha as 3 partes, lembradas as 3 partes, para aqueles que já conhecem bem o atual Livro dos Espíritos, repararão que o atual Livro dos Espíritos tem 4 partes. Estas 2 vocês conhecerão, as Leis Morais e as Esperanças e Consolações, são as últimas partes, ou os últimos livros. De qualquer das maneiras, na primeira edição tínhamos um capítulo enorme que se chamava Doutrina Espírita, que hoje deu origem a outros 2, já a seguir vamos ver, e que são os que existem nas atuais cópias que nós temos. Muito bem. Também, e para quem não se tenha ainda apercebido, há um único desenho mediúnico no Livro dos Espíritos, e vem logo nos prolegómenos, e é uma cepa que retrata exatamente o labor do Criador. O corpo é a cepa, o espírito é o licor, a alma, ou o espírito ligado à matéria é o barro. Mantém-se também nas edições que hoje temos. Portanto, e desta primeira edição ele vai tirando notas, e aparece em 1860 aparece então a segunda edição do Livro dos Espíritos. Sim, é nessa que se baseia as atuais cópias que nós temos. E cá está, passa a ter aquele primeiro, tem os prolegómenos, lá está o desenho mediúnico, tem aquele capítulo da doutrina espírita, dá origem a 2, às causas primeiras ou primárias e ao mundo espírita, e as outras 2 mantêm-se. E passa então a ter 4 partes, 1019 perguntas, ou se quiserem 1018 perguntas, uma não numerada, e 504 páginas. Não sei se já se aperceberam, vão ver o vosso livro que lá têm em casa, os que têm, e vão-se aperceber que da 1010 passa para a 1012, falta a 1011. Algumas edições que os editores resolveram lá pôr um 1011. A original tem esta particularidade. Vejam o vosso, talvez também tenha a mesma particularidade. É uma particularidade só. Aqui surge também uma particularidade muito interessante. Se na primeira edição tínhamos visto uma série de espíritos, com exceção do Espírito da Verdade, pela primeira vez aparece na segunda edição do Livro dos Espíritos, e nas que nós temos em nossa casa, aparece o Espírito da Verdade. E isto é muito controverso. Os estudiosos do Espiritismo ainda hoje debatem essa questão. Se o Espírito da Verdade era uma entidade única, mas parece que ele assumia outras entidades. Bom, meus amigos, o tema era muito polémico, e o que interessa repor daqui, porque nada é por acaso, se calhar é tirarmos exatamente a ideia de que estarmos a tentar identificar quem é o Espírito, podemos entrar num processo de adivinhação que não adianta nada. O que nós valorizamos é o conteúdo das mensagens. Porque, reparem, então nós quantas vidas já tivemos, quantos nomes já tivemos? Portanto, o que nos define para sempre é a forma como nós somos, é a nossa personalidade, é a elevação do nosso pensamento. Portanto, é isso que importa reconhecer e, portanto, perceber que este Espírito da Verdade, se calhar, aparece, e com toda esta discussão, exatamente para nos alertar aos incautos que vão mais pelo nome do que pelo conteúdo e podem às vezes incorrer em enganos. Conto-vos uma história simples. Há uma menina que está em idade escolar e chega um dia à casa e diz à sua mãe: mãe, hoje a senhora professora castigou-me por algo que eu não fiz. E a mãe: oh minha filha, muito rapidamente, oh minha filha, mas isso é uma grande injustiça, eu vou falar com a sua professora, mas já agora a talho foi-se, o que é que tu não fizeste? E diz a menina: os trabalhos de casa. Ok? Portanto, nós devemos ter cuidado com isso quando vamos atrás do nome e não do conteúdo. Muito bem, então vamos agora olhar para a estrutura do livro. O livro é uma coletânea de saber. Não é por acaso que eu vos ponho aqui esta luneta, a que está ali escrito mediunidade. É que há uma comparação, uma analogia entre a astronomia e a ferramenta que usa, que é a luneta, e o espiritismo que usa a sua luneta é a mediunidade. Daí eu ter posto aqui. É uma ciência de observação, como disse Kardec, e poderão ver isso numa obra muito interessante que aparece em 1859, o que é o espiritismo. Já falamos um bocadinho mais sobre ela. Portanto, e daquele conjunto de saber tínhamos a filosofia, e filosofar é justificar as crenças que se têm como verdadeiras, já dizia Platão. Depois temos a filha da filosofia, as várias filhas são as ciências, várias ciências. E a ciência é filha da filosofia, julgo que saberão. A filosofia endereça normalmente o todo.
a ciência endereça fenómenos desse todo, endereça uma pequena parte. Daí se falar em hipóteses em ciência. Hipo é baixo, pequeno, certo? Tese é justificação. Então, quando o fenómeno, por exemplo, Deus só filosoficamente lá conseguimos chegar, mas podemos encontrar algumas evidências científicas da sua existência. Basta olhar para a atmosfera, para aquilo que não foi criado por Deus, pelo homem. Basta olhar para o universo à nossa volta, podemos encontrar algumas evidências, pequenos fenómenos. A ciência é isso, endereça pequenos fenómenos, consegue explicar e criar leis universais. Bem, e desse conjunto de conhecimentos entre a filosofia e a ciência são retirados consequências, orientações de ética, de filosofia ou chamada filosofia moral. Muito bem, claro que no meio disto tudo ainda há aqui a religião. Bem, e esta religião de facto afeta muito as discussões, inclusivamente que envolvem a doutrina espírita. Julgo que toda a gente sabe que o espiritismo não é uma religião. Mas se quiserem de facto debruçar sobre isso, têm nestas obras que aqui estão, temos aqui as obras póstumas, há aqui 3 intervenções em que Kardec fala sobre essa questão. Há aqui uma intervenção no que é o Espiritismo, em que tem as definições dela, e tem uma intervenção em 1868 na Revista Espírita, e eu trago-vos só a Revista Espírita, porque até está a fazer 150 anos da sua publicação. Começou a ser publicada em 1858, era como se fosse um jornal. E há um discurso, por altura do Dia dos Mortos, de Kardec, isto é um ano antes dele desencarnar, ele endereça essa questão da religião e do espiritismo no seu discurso, e assim perguntaram, então o espiritismo é uma religião? E diz, no sentido filosófico, o espiritismo é uma religião, porque é a doutrina que funda nos vínculos da fraternidade e da comunhão de pensamentos. Então porquê é que se diz que não é uma religião? Porque só temos uma palavra para exprimir 2 ideias diferentes, e a palavra religião é inseparável da de culto, e o espiritismo não tem isso. Reparem, vocês perguntem a uma pessoa ao vosso lado, conhecida ou não conhecida, qual é a tua religião? E se por acaso a resposta não for coincidente com a vossa religião, se é que a tem, não és do meu clube. Como é que é isto? Religião, etimologicamente, vem de religar, é unir, lá está. As religiões visam harmonizar, ligar. Como é que temos uma palavra que afinal significa o contrário? Ok? Porque nos atemos muito às questões materiais, às questões de fachada. E por isso mesmo, Kardec discute isto e nunca fala em religião, que o espiritismo é religião, e diz, eis porque simplesmente chamamos que é uma filosofia, uma doutrina filosófica e moral. Muito bem, aconselho-vos a ver aquelas obras e podemos conversar na parte que houver disponível para perguntas e respostas sobre este assunto, se entenderem. Ora, olhando para o livro dos Espíritos e para a doutrina espírita como um todo, como vos dizia logo do início, ela tem realmente 3 vertentes. Tem uma vertente filosófica que visa o porquê das coisas e está também vertida no livro dos Espíritos. Se repararem naquele primeiro livro, ou primeira parte, aquela que veio da primeira edição, que era a doutrina espírita, que depois se dividiu em causas primeiras e mundo espírita, temos o porquê das coisas. Deus, por exemplo, Deus só se pode lá chegar filosoficamente, só através da inteligência e da razão lá podemos chegar. Não conseguimos levar Deus a um laboratório. Ele é que nos poderia levar a nós. Podemos ver evidências de coisas muito certinhas, com leis que se explicam, como a física, como a astronomia, etc., que evidenciam que há uma inteligência suprema detrás daquilo tudo. Depois temos uma parte da ciência, sim, nomeadamente no mundo dos espíritos, na parte 2, está muito bem explicado toda aquela fenomenologia, como ocorre, endereça já algumas das leis da mediunidade, que depois ele verte num livro maravilhoso na área científica, que é o livro dos médiuns, que será alvo de uma conferência que teremos aqui em fevereiro, e falaremos dela. Por acaso, fez anos da sua publicação no mês de janeiro, mas deixamos isto para fevereiro, ok? E temos depois, na parte moral, que é da conduta, as leis morais e as esperanças e consolações. E a noção do bem e do mal. Eu chamo aqui a atenção, sem entrar em muitos detalhes, que há uma diferença significativa e que o espírita tem que saber que uma coisa é moral e outra coisa é ética. A ética influencia a moral, mas as duas coisas não são equivalentes. Por isso se diz que são consequências ético-morais. Dou-vos um exemplo, pena de morte.
pena de morte, há muitos países no mundo em que ela é moral, isto é bem proceder, julga-se, uma sociedade julga que é bem proceder, um juiz que o represente, atribuir a pena de morte a alguém, a um acusado que matou outro. Em Portugal não, em Portugal dá-se prisão de 25 anos, julgo eu, ou 20 anos, mas, por exemplo, nos Estados Unidos há pena de morte, no Afeganistão há pena de morte. Então, mas espera aí, o espiritismo não se pode regular por um referencial que, afinal, varia. Ok? Daí que o espiritismo tem que poder justificar sempre o que é bom, o que é bem e o que é mal. Daí, então, ter-se de socorrer de um ramo da filosofia que é a ética. E agora, sobre este mesmo assunto, perguntar-se-á, mas então espera aí, e é ético, a pena de morte é ética, e eu dir-vos-ei, é antiético em qualquer lado, inclusive onde ela é moral. Mas agora então tem que justificar, é fácil. Todos os homens são imperfeitos, não são? Então todos podem errar, inclusivamente o juiz. Então, se assim é, tanto pode errar nos Estados Unidos, como aqui, como no Afeganistão. Então, se assim é, não pode atribuir penas que não sejam reversíveis. Porque se o tiver mandado matar e passado uns anos se descobrir que estava inocente, como é que ele descalça a bota? Agora, se o tiver posto na cadeia ou tiver atribuído uma multa, pode compensá-lo. Então é antiética em qualquer lado. É esta a lógica da nossa doutrina. É preciso justificar tudo. Não há aqui verdades absolutas, não há dogmas, senão seríamos mais uma religião. Muito bem. Como vos disse, a obra tem uma introdução e uns prolegómenos, onde está o tal desenho mediúnico, tem depois 1019 perguntas ou 1018 numeradas, que já vimos, distribuídas por 4 partes e umas conclusões. Vamos agora então olhar cada parte de per si. Vamos olhar para a primeira parte, que é a tal parte essencialmente filosófica, e vamos olhar para as questões de Deus e das causas primeiras. Allan Kardec colocou logo no início do Livro dos Espíritos um capítulo que trata exclusivamente de Deus. Com isso pretendeu significar que o Espiritismo tem na existência de Deus o seu princípio maior. Os seres que se manifestam designam-se a si mesmos pelo nome de espíritos e dizem, alguns pelo menos, que viveram como homens na terra. Os principais ensinamentos que eles nos transmitiram. Deus é eterno, imaterial, imutável, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Este é o melhor conceito que a nossa limitada inteligência pode fazer daquele que criou o universo. O universo compreende todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais constituem o mundo visível ou corporal, e os seres imateriais, o mundo invisível ou espírita. Muito bem, este primeiro capítulo, esta primeira parte, como veem, endereça temas em que só se chega pela razão. A Deus só conseguimos chegar pela razão. Olhando para a obra, dizendo assim, mas quem é que é o Criador? Pela obra se conhece o Criador. Portanto, se a obra é inteligente, então o Criador tem que ser inteligente e num grau de inteligência superior. Portanto, nunca vamos conseguir levar Deus aos laboratórios. Vamos esquecer isso. Daí que esta primeira parte do Livro dos Espíritos tem as noções filosóficas, que depois dão origem a outros livros. Veremos depois a relação do Livro dos Espíritos com os vários livros que sucedem na codificação básica. Passemos agora a uma parte científica do Livro dos Espíritos, exatamente a parte do mundo dos espíritos em que se comprova
pode-se postular, e ele postulou leis de como se processa a comunicação entre as várias dimensões, a dimensão invisível e a nossa dimensão física e a nossa da mediunidade, etc. E é uma área eminentemente científica, ele consegue comprovar isto, lá está. Tem justificações para estes pequenos fenómenos, olhando para as várias capacidades mediúnicas, por exemplo. Ok? Vamos olhar para uma explicação feita por ele também. O mundo espírita é o mundo normal, primeiro, eterno. O mundo corporal é secundário. Poderia deixar de existir ou nunca ter existido, sem alterar a essência do mundo espírita. Os espíritos revestem temporariamente um invólucro material, perecível, e sua destruição pela morte os devolve à liberdade. Entre as diferentes espécies de seres corporais, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que chegaram a um certo grau de desenvolvimento. A alma é um espírito que encarnou e, portanto, um ser imaterial e individual que reside em nosso corpo e a ele sobrevive. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível. Ao revestir temporariamente um invólucro carnal, a alma adquire as condições materiais para se purificar e se esclarecer. A união da alma com o corpo começa na concepção, mas só se completa com o nascimento. O perispírito é uma espécie de laço semimaterial que une corpo e espírito. É preciso que seja assim, para que os dois possam se comunicar um com o outro. A morte é a destruição da parte mais grosseira. O espírito conserva o corpo etéreo, invisível para nós no seu estado normal, mas que ele pode tornar eventualmente visível e mesmo tangível, como se verifica nos fenômenos de aparição. O espírito não é, portanto, um ser abstrato, que só o pensamento pode conceber. É um ser real e definido. As diferentes encarnações ou existências corpóreas do espírito são sempre progressivas e jamais regressivas. Mas a rapidez do seu progresso depende dos esforços que ele faça para chegar à perfeição. Sem as sucessivas provas das vidas corporais, não haveria justiça. O principal objetivo da reencarnação reside no melhoramento progressivo da humanidade. A influência dos espíritos sobre os nossos pensamentos e atos é indiscutível. Pensar é vibrar, é entrar em relação com o universo espiritual que nos envolve. Conforme as emissões mentais de cada ser, os espíritos poderão colaborar com ele em seus esforços de progresso ou conduzi-lo à sua ruína. Nada mais natural que se consiga harmonia e felicidade quando a emissão mental for equilibrada e positiva, ou infortúnios e aflições se o pensamento for desequilibrado e doentio. Recordávamos no início da nossa palestra que o Espiritismo se baseia em 5 pilares fundamentais filosóficos: Deus, Espírito, comunicabilidade dos espíritos, reencarnação e pluralidade de mundos habitados. Deus e pluralidade dos mundos habitados filosoficamente estão justificados naquela primeira parte que vimos há pouco. O livro primeiro, das causas primeiras. Nesta segunda parte, de natureza científica do livro dos Espíritos, vêm justificados, como vimos, Espírito,
comunicabilidade dos espíritos e reencarnação, como acabamos de ver. Ora, e deste conjunto todo de conhecimentos, destas ilações todas que se retira com o apoio da mediunidade e de inteligências superiores à nossa, com mensagens superiores à nossa, com mais conhecimento, ele consegue então reescrever o capítulo 3, as chamadas leis morais. Os espíritos evoluídos nos ensinam que o ser humano que se liberta da matéria, por não priorizar as futilidades mundanas e por cultivar o amor ao próximo, aproxima-se da natureza espiritual. A moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo nesta máxima evangélica: fazer aos outros o que queríamos que os outros nos fizessem. Isto é, fazer o bem e não o mal. Neste princípio encontramos uma regra universal de proceder, mesmo para as nossas menores ações. Cada um de nós deve tornar-se útil, segundo as faculdades e os meios que Deus nos colocou nas mãos para nos provar. Eles nos ensinam também que não há faltas ou erros irreparáveis. O ser humano encontra o meio necessário nas diferentes existências para avançar segundo o seu desejo e os seus esforços em direção à perfeição, que é o seu objetivo final. Por fim, e no livro 4, ele deixa uma mensagem de esperança. Aponta exatamente, se na parte primeira, e relativamente à pluralidade dos mundos, ele apontava filosoficamente, e que hoje já se comprova cientificamente, quer pela astronomia, que está a fazer um esforço considerável, mas, nomeadamente, pela física quântica, que há várias dimensões, há pelo menos 11 dimensões no nosso universo e há multiversos. Podemos falar nisso numa outra palestra qualquer, sobre este assunto. Portanto, ele deixa uma mensagem, retira daí consequências, orientações morais, que se referem em consolo, esperanças e consolações. Vamos a ver, é a última parte do Livro dos Espíritos. Segundo o Espiritismo, nos mundos que gravitam no espaço infinito, outras humanidades, em vários graus de adiantamento, encontram habitação adequada ao seu avanço. Dentre os mundos inferiores, encontra-se a Terra, com suas expiações e provas, com seus extremismos políticos, intolerâncias ideológicas, fanatismos religiosos e injustiças sociais. Aqui, seus habitantes levam uma vida instável, de lutas e trabalhos penosos, por mais momentos de infelicidade do que de alegrias. A época atual é de transição, época em que convivem os espíritos de vários níveis de adiantamento. Assistimos à partida de uns e à chegada de outros. A evolução é contínua. Em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado e inclinado ao mal, que antes nela encarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Por meio do trabalho ético e humanitário, combatemos nossos orgulhos e egoísmos. Por meio do diálogo, superamos nossas diferenças. Por meio da solidariedade, pomos em prática o ensino do Cristo de amor ao próximo.
Esta é a destinação imediata da Terra. Planeta de regeneração. Continuando no seu progresso ininterrupto, a Terra e sua humanidade ascenderão a planos cada vez mais altos, até a perfeição, a que todos os mundos e seres estão predestinados. É pois com esta mensagem de esperança e consolo que termina o Livro dos Espíritos. Veremos depois nas palestras sequentes sobre as outras obras da codificação qual é a relação, de onde foram beber em relação a esta obra, as obras subsequentes da codificação espírita. Muito bem, relacionar isto à obra básica, reparem, estávamos em 1857, temos 3 vertentes no Livro dos Espíritos. Temos a vertente filosófica, como vimos, temos a vertente científica e temos também a moral. Depois, em 1861, aparece o Livro dos Médios, eminentemente científico, explicando como as regras, como se produzem os fenómenos mediúdos, a comunicação entre uma dimensão e outra. Em 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo, que não aparece com este nome, mas a seu tempo veremos, ok? Mas conhecemos-lo hoje por Evangelho segundo o Espiritismo. Depois, em 1865, o que é o Inferno, e estas obras, nomeadamente na área moral, orientações morais, e por fim, em 1868, aparece de novo uma obra da área científica, a Gênese, que vem detalhar aquilo que filosoficamente está na primeira parte do Livro dos Espíritos. As causas primeiras, o universo, os mundos habitados, vem naquela obra. Meus amigos, era isto que eu tinha para vocês. O que eu consultei são estas obras que aqui estão, estas reconhecerão. São da codificação básica, aqui da codificação complementar, a revista Pires, o que é o Espiritismo, as obras póstumas, aqueles livros que consultamos para ver aquela biografia, elaboramos aquela biografia de Kardec. Aqui temos estes filmezinhos que fomos vendo em porçõezinhas estão aqui, e aqui algumas obras da área científica que necessitei de consultar também para me preparar para esta palestra. Esta musiquinha que fomos ouvindo está aqui no fundo. Eu estou a fazer uma gravação, como habitualmente, desta palestra em termos de som, vou-lhe misturar exatamente com esta imagem e vou publicar neste canal de Espiritismo, espiritismo.jg, para além da gravação que está aqui a ser feita. E poderão aceder quantas vezes vocês quiserem, e se quiserem endereçar-me alguma questão que eu não possa responder no tempo que ainda sobra, poderão sempre escrever para espiritismo.jg@gmail.com em qualquer altura, e estou à vossa disposição. Terminei. Se houver tempo, aceitarei qualquer pergunta que me queiram fazer. Maravilha. Obrigada. Muito bom. Deus ilumine. Obrigado, então. Vamos ainda agora pedir ao João que faça uma peça de encerramento, para depois ainda podemos fazer ao final da questão. Está bem? Bom. Vamos ao som desta melodia que expressa características desta obra maravilhosa da nossa volta, o universo. Vamos recolher ao nosso íntimo aquele ponto onde todos intuitivamente sabemos que está a porta de comunicação com todas as dimensões que nós não vemos, com a transcendência. Enfim, vamos recolher ao nosso íntimo, à nossa alma, e tentando vibrar harmoniosamente, gerando harmonia para todos os lados que irradiamos, para os nossos companheiros que estão ao nosso lado, quer nesta dimensão, quer noutra. Vamos unir-nos numa prece, numa conversa com o Criador. E vamos
aqui basear-nos no conhecimento milenar que nos foi passado por uma referência moral do Espiritismo, Jesus Cristo. Jesus Cristo disse-nos que qualquer prece deve obedecer a 3 passos. Devemos sempre louvar, muitas vezes nos esquecemos. Devemos sempre agradecer, outras tantas nos esquecemos. E por fim pedir, essas todas nos lembramos. Hoje vamos fazer as 3. Comecemos por louvar. Louvar Deus, essa causa primeira das coisas, por este universo maravilhoso, onde nós o vamos redescobrindo a cada passo e a cada momento. E também pela escola da vida, onde nos mantém matriculados. Mas vamos também agradecer-lhe pela oportunidade que nos dá de aqui e agora nos podermos ter cruzado com esta doutrina filosófica e moral que é sustentáculo do nosso progresso, do nosso conhecimento e é um incentivo para que a nossa fé se torne cada vez mais inabalável. Devemos estar gratos por nos podermos ter cruzado com esta doutrina, não que seja a única, não, mas que é uma boa muleta, é. Socorramos-nos dela, é o passarinho que temos na mão. Por fim, e porque imperfeitos todos somos, vamos pedir ao Criador que neste trajeto evolutivo, nas várias dimensões, nos vários mundos que atravessamos, vamos pedir que nos ampare sempre, que nunca nos falte com orientações para as melhores decisões. Não pedimos que nos poupe às provas que temos que vencer, porque só assim se produz o conhecimento, só assim aprendemos. Mas que não nos deixe desanimar e através dos benfeitores espirituais e da equipa espiritual desta casa que nos assiste, possamos sempre dispor dessas orientações ético-morais. Bem-haja, uma boa semana a todos.